Olá, estudante, seja muito bem-vindo à nossa videoaula do módulo 2 da unidade 1. O objetivo dessa aula é apresentar a vocês o que deve ser realizado na etapa de observação participante, que é uma das etapas obrigatórias do estágio supervisionado. Lembre-se, ao iniciar esse período de observação participante no espaço escolar, é muito importante que você se apresente de forma assídua e respeitosa para o professor supervisor, para a coordenação, a direção e todo o alunado da escola. Como aluno estagiário, a sua missão é, entre outras, realizar observações bastante cuidadosas sobre a rotina do espaço escolar, ou seja, a rotina da escola onde você iniciou a sua observação participativa, onde você fará a sua ação extensionista e também a sua regência. Isso inclui olhar com atenção o modo como as dinâmicas na sala de aula são estabelecidas. Então, durante esse período de observação participativa, na sala de aula, por exemplo, você pode observar quais os recursos que o professor regente utiliza, quais são os materiais usados pelo professor durante as aulas, as metodologias aplicadas, a recepção dos alunos em relação, por exemplo, ao que foi proposto pelo docente, e também é importante que você observe com bastante atenção as potencialidades e as fragilidades do aluno em relação ao conteúdo que foi ministrado pelo professor regente e também observar as potencialidades e as fragilidades dos alunos em relação às atividades que foram propostas por esse docente. Nessa etapa de observação participativa do teu estágio supervisionado, é importante que você observe, para além do espaço da sala de aula, outros espaços da escola. Então, por exemplo, durante essa etapa de observação, você pode, por exemplo, olhar com bastante cuidado a estrutura da escola, olhar para os banheiros, por exemplo, para os lugares de socialização da escola. É importante que você observe os espaços destinados ao lazer dos alunos, os espaços para alimentação, tanto dos alunos quanto dos professores e de outros servidores da escola. Você também deve observar a sala dos professores, a secretaria, as salas da direção e da coordenação, entre outras estruturas que compreendem essa escola. Além disso, é importante que você busque informações sobre a disponibilidade ou não de uma biblioteca nessa escola e também observar com bastante cuidado o acervo que existe nessa biblioteca. Se há, por exemplo, livros destinados para o ensino fundamental na nossa área de atuação, na área de língua portuguesa e literatura. Ainda nesse momento do estágio, nesse momento que nós chamamos de participação dentro de um período de observação, é importante que você tome notas sobre os projetos que são desenvolvidos na escola, sobretudo na área de linguagens. Você pode, por exemplo, perguntar ao professor, à direção e à coordenação se projetos como rodas de leituras, saraus, leituras dramatizadas, gincanas culturais, projetos de combate ao racismo, à homofobia, à violência contra as mulheres, ao bullying na escola, são projetos que acontecem dentro do calendário escolar. É importante você estar sempre em diálogo
com o professor, com a coordenação e com a direção, para que você observe coisas que vão para além da sala de aula, a exemplo desses projetos que eu acabo de mencionar. Lembre-se sempre de levar uma folha de frequência para você fazer as devidas anotações sobre todas as observações que estão sendo desenvolvidas por você dentro dessa etapa do estágio. Durante essa fase de observação do teu estágio, é fundamental que você atue e acompanhe não apenas as atividades em sala de aula e fora dela, mas que você também atue de forma bastante colaborativa com o professor supervisor, auxiliando durante as aulas e também fora do espaço das aulas, mas lembre-se, sempre seguindo as orientações do professor supervisor, as orientações da coordenação e da direção da escola. Você pode, por exemplo, auxiliar a direção dentro de um projeto que a escola esteja desenvolvendo, você pode auxiliar o professor supervisor com a criação de algumas atividades, se assim ele solicitar. Você pode, por exemplo, auxiliar a coordenação dentro de um momento de lazer que a escola está proporcionando para os alunos. Enfim, é importante que você entenda que a observação dessa nossa etapa do estágio é uma observação participativa, onde você não estará só ali num canto da sala de aula ou num canto da escola observando as dinâmicas que acontecem nesse espaço, mas você será sempre uma pessoa que deve estar atuando de forma colaborativa, tanto com o professor, supervisor, como com a coordenação e a direção da escola. Coloque-se sempre de forma proativa para todas essas instâncias dentro do espaço escolar. Além disso, é importante que você estabeleça um diálogo bastante constante com o professor responsável pela turma escolhida ou pelas turmas escolhidas onde você fará essa observação participativa. Essa etapa do estágio supervisionado, ele pode ser realizado em várias turmas do ensino fundamental 2, ou seja, você pode observar diferentes turmas, desde que o professor, supervisor, assim permita. Converse sempre com esse professor sobre o que você tem observado durante as aulas, converse com ele sobre o que você identificou como sendo pontos fortes durante as aulas, sobre aquilo que precisa de mais atenção. Esse diálogo é bastante fundamental para que você tenha uma conversa bastante proativa com o professor e com a escola onde você iniciou o seu estágio. Essa troca de ideias e essa troca de observações, ela contribui significativamente para um melhor entendimento das necessidades dos alunos do ensino fundamental 2 e das dinâmicas da sala de aula e também das dinâmicas que acontecem fora da sala de aula. Como estudante estagiário, você não pode se esquecer de ser bastante proativo. Lembre-se, faça perguntas para esclarecer quaisquer dúvidas e entender melhor quaisquer atividades que venham ser atribuídas a você. Aproveite ao máximo a experiência para aprender novas habilidades. Este momento do estágio é essencial para você aprender como é a atuação de um profissional de letras no cotidiano do espaço escolar. Mostre interesse em participar e colaborar de todas as atividades que estão sendo desenvolvidas na escola. Lembre-se de aceitar feedback para que você possa melhorar a sua experiência como estagiário
durante esse momento em que você estará na escola. É sempre importante você lembrar de anotar tudo. Todas as anotações deverão ser inseridas no roteiro de observação participante que está disponível no AVA do estudante. Eu desejo a você, estudante estagiário, bons estudos e boas experiências no espaço escolar.